grande família brasileira, tudo bom, gente? Olha, eu aqui de volta, Tia Me Solta, empreendedora, pra gente falar de um assunto mais importante, talvez, que todo mundo mais me pediu nesses últimos vídeos, que são as dívidas. Gente, seguinte... Olha só. Então, a gente vai falar do assunto agora muito delicado, mas que eu queria muito falar desde o início que eu comecei essa série de vídeos, que é sobre as dívidas. Hoje a gente tem aí mais da metade da população brasileira endividada, com nome restrito, o tal do score, que é esse tal do score e tudo mais. Se você quiser também comenta aqui embaixo, depois a gente pode falar um pouco mais sobre score, mas eu quero falar sobre as suas dívidas. Primeira coisa, acabou essa história de não saber quanto você deve, pra quem você deve, porque você acha que se você fechar os olhos o negócio não vai aumentar. Sim, ele está aumentando de uma maneira descontrolada e não vai resolver se você não pegar uma consciência e a partir de hoje decidir quitar essas dívidas. Primeiro passo, você vai ligar pra todo mundo que você deve, pra todos os bancos, pra todos os cartões, pra todas as financeiras, pra todo mundo, o vizinho, o tio do vizinho, os agiotas, sei lá. Você vai descobrir quanto você deve e a que taxa de juros você tá devendo dinheiro. Deixa eu te falar, hoje uma taxa de juros do cartão de crédito gira em torno de 15, 16% ao mês. A gente tá falando de mais de 140% ao ano de juros. Isso é, se você deve R$1.000, ao final do ano que vem você vai dever, ao final desse ano você vai dever R$2.400 pelo menos. E isso quer dizer que cada vez que você paga uma parcela, você de repente não tá pagando a sua dívida, você tá pagando somente juros. E aí você paga os juros e a dívida continua e vai gerando mais juros. Você gasta muito dinheiro todos os meses simplesmente pra continuar mantendo aquela dívida viva. Não faz sentido mais isso hoje. Hoje o que você vai fazer? Você vai conseguir planejar quitar suas dívidas fazendo tudo que eu vou falar pra você fazer a partir de hoje. Então vamos lá. Primeira coisa, tomar ciência de quanto você deve, pra quem você deve, ligar nos bancos, nas financeiras pra você saber quanto que você deve, qual que é a taxa de juros mensal que você tá pagando pra esse banco. Você vai anotar e você vai saber, você vai somar um montante, você vai se assustar, mas você vai respirar fundo e você vai assistir esse vídeo de novo. Segundo passo, você precisa descobrir se essa dívida é pagável ou não pagável. O que é uma dívida pagável ou não pagável? Eu considero essa uma dívida pagável, essa dívida de juros, de cartão, que você se enrola, que você, DGI brasileiro, que se enrola nas dívidas e tudo mais. Isso, gente, é uma dívida pagável. Você se organiza, você corta umas contas, a longo prazo você consegue negociar pra quitar essa dívida. Uma dívida não pagável é uma dívida de quem quebra empresa, que fica com aquelas dívidas muito altas, de sócios, recebe um processo, aquelas coisas que é mais de 20 vezes o quanto ela ganha. Você ganha R$1.000, você deve 20 mil, ainda é uma dívida pagável. Agora, se você ganha R$1.000 e deve 500 mil reais, é uma dívida muito mais difícil de ser pagável. A gente vai falar dela depois, mais tarde, no final desse vídeo. Então, continua aqui assistindo. Se a sua dívida é pagável, então a primeira coisa que você vai fazer é travar esses juros. A gente precisa controlar esses juros, que é um buraco no fundo do teu balde financeiro. A gente vai ligar no banco e a gente vai pedir para negociar essa dívida. Quando você negocia essa dívida, os juros, o banco ele é obrigado a negociar uma taxa de juros com você. E gente, deixa eu te contar, em vez de 130, 140, 150% ao ano, às vezes você consegue uma taxa de 20% ao ano. Olha só que diferença. Então você vai falar, olha banco, eu quero pagar. Então de repente uma dívida de R$2.000, você consegue negociar aí por 24 vezes de R$300. De repente uma parcela de R$300 cabe no seu bolso para daqui 2 anos, 24 meses, você quitar essa dívida. Acontece que esses 2.000, se você ficar pagando aleatoriamente R$300, pode ser que daqui 2 anos você ainda tenha a mesma dívida de R$2.000, porque você só tá pagando juros. Você precisa pegar o telefone, ir até o banco e negociar com o gerente para você poder conseguir negociar uma taxa de juros mais barata. Se você sabe que hoje você paga 16% ao mês, o que é razoável? 3, 4, 5%, 6% ao mês no máximo, entendeu? Olha só a diferença, de 16% ao mês de juros, você tá pagando 6% ao mês. Tia, eu não quero pagar juros nenhum. Não existe essa realidade, desencana. Você tá devendo, você vai pagar juros, mas você consegue sempre uma condição melhor. Então a primeira dica, se você tem uma dívida pagável, ir lá e travar a taxa de juros, conseguir negociar uma parcela que você consiga, que caiba no seu bolso pelos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, que seja. Mas aí você já tem uma perspectiva de conseguir quitar suas dívidas. TM, a taxa de juros não tá baixando tanto, o banco não tá muito flexível, eu tô com o nome muito sujo, os caras não estão querendo negociar comigo, o que eu faço? O que eu tenho pra dizer pra você? Será que você não consegue nesse mesmo banco um empréstimo a uma taxa de juros menor? Simplesmente de você ligar lá no banco e falar, olha, eu gostaria de um empréstimo pessoal, né? Será que você não consigo um empréstimo aí de 10% ao ano? Fazer um empréstimo desse, 15% ao ano, 20% ao ano? Você vai emprestar o dinheiro a uma taxa de juros mais baixa e você vai quitar outra dívida. Lembra! Você só vai emprestar dinheiro pra quitar essa dívida se você for pagar essa segunda dívida. Não vai me assumir outro empréstimo pra não pagar e pra ficar uma bola de neve infinita. Ou catar o dinheiro e sumir com o dinheiro. Não, Jesus amado. Você tá aprendendo agora a cuidar do seu dinheiro. Então, a partir de hoje, você vai fazer esse empréstimo pra conseguir uma taxa de juros menor. O que a gente tá fazendo? A gente tá diminuindo o buraco que existe no fundo do seu balde financeiro. Ele tem um rombo desse tamanho, cabe na cabeça. E a gente tá diminuindo. Então, os juros de ser maior, eu tô diminuindo os juros. Mas ainda existe um buraco. Você ainda precisa
precisa priorizar pagar essa conta. Então qual que é a grande sacada agora? Você vai pegar e você vai negociar pra quitar, tirar dinheiro daqui a um juros menor e quitar aquela conta lá. Ah, tia, eu não consigo, meu nome tá sujo, o banco não quer. Tenta em outro banco. Ah, não dá, o banco do outro banco também não quer. Será que você consegue um parente, uma mãe, um pai que é aposentado, pensionista, que consegue um empréstimo a um juros menor pra você poder conseguir negociar essa dívida e quitar ela? Ah, tia, não tá dando. Deixa eu te contar. Às vezes você não consegue uma taxa menor, mas alguma melhoria você consegue. Em vez de 16% ao mês, 10% ao mês você consegue. Ah, tia, mesmo assim tá uma taxa de juros que... Gente, negocia uma parcela que caiba no seu bolso. Se você negociar com as suas dívidas uma parcela que caiba no seu bolso, você tem uma perspectiva de quitar essa dívida que seja em 2, 3, 5 anos. Mas daqui 5 anos se livrar da dívida é melhor do que não ter perspectiva nenhuma pra poder se livrar das dívidas. Deu pra entender? Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre alguma questão, se você tentou ligar no seu banco, lembrando que o seu banco é obrigado a negociar essas dívidas com você, você só precisa se esforçar um pouquinho pra ir atrás desse tipo de informação. Lembrando que se você ficou com qualquer dúvida, qualquer coisa, eu quero te ajudar a se livrar das dívidas, porque eu sei o que é dormir ou não dormir por conta de uma dívida que vocês tenham. TM, e o que eu faço se a minha dívida não é pagável? Você precisa aumentar sua renda. Você precisa tornar essa dívida pagável. Eu falo que até 20 vezes o seu salário, você tem uma dívida pagável. Mais de 20 vezes já é uma dívida muito mais difícil de se pagar. Você tem duas escolhas. Uma que eu não gosto, abomino, que é largar essa mão dessa dívida de pagar ela, que eu não acho correto. Acho que você sim precisa se comprometer a pagar, nem que demore a vida. Segunda opção, você precisa aumentar a sua renda, dobrar, triplicar a sua renda. E aí é buscar uma fonte de renda extra que seja factível com a tua realidade. Uma forma é, com certeza, se você tem um emprego, começar a empreender em tempo parcial. Existem diversas oportunidades por aí, inclusive a Rinode, mas pra você poder conseguir fazer uma renda extra em tempo parcial, aumentar a sua renda e conseguir, aí uma vez, se você ganha R$1.000 hoje e deve 20, de repente se você ganha 2, 3, fica muito mais fácil de pagar essa dívida de R$20 mil. Então aumentar a sua renda é a sugestão pra você conseguir quitar essa dívida. Mas se vocês quiserem também eu posso gravar um pouco mais sobre dívidas não pagáveis e quais são os planos de ação que eu sugiro para as pessoas que me procuram com relação a pagar essas dívidas. Essa era a dica de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, um beijinho no coração de todo mundo. Escreve aqui embaixo, se inscreve no canal, dá essa moral, esse apoio pra mim que eu tô precisando, né? Um grande beijo no coração de todo mundo e até a próxima, gente!